A cidadezinha de Pedra Branca era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde as noites eram tranquilas e o som mais alto que se ouvia era o murmúrio do vento entre as árvores. Mas uma noite, algo diferente aconteceu. Um som metálico e ritmado, um estalo, soou na escuridão. Um único e seco estalo que ecoou pelo vale, tão claro e nítido que poderia ter vindo de qualquer direção. No início, os moradores pensaram que era algum problema na rede elétrica, um galho que caíra sobre os fios, ou talvez um animal preso. A curiosidade foi rapidamente esquecida, até que na noite seguinte o som voltou, mas desta vez com um leve aumento de intensidade e repetição. O estalo surgia e desaparecia em intervalos curtos, e sempre à noite. Joana, uma mulher que vivia na beira da cidade, foi a primeira a ouvir o som mais próximo. Sentiu um arrepio na espinha quando, em uma madrugada, o estalo pareceu vir da direção de sua janela. Deve ser o vento, pensou, tentando ignorar a sensação desconfortável. Mas na manhã seguinte, ao sair para alimentar os animais, percebeu que o cachorro, que sempre ficava amarrado perto do portão, havia desaparecido. Procurou por todos os lados, sem encontrar sinal algum do animal. Logo, o desaparecimento do cachorro de Joana tornou-se um entre muitos outros. Durante as noites seguintes, mais moradores começaram a ouvir o estalo, que agora parecia aumentar de intensidade e se espalhar por toda a cidade. O que antes era considerado um ruído passageiro, algo que ninguém conseguia identificar, logo se tornou um som temido e constante, marcando a noite como um relógio sinistro. O estalo era inconfundível. A cada batida, uma vibração profunda se espalhava, como se o próprio chão estivesse respondendo. Os sons vinham de todas as direções, e não importava onde alguém estivesse. Ele sempre parecia próximo, como se estivesse ali, logo atrás de você. Foi então que, no início de uma manhã, a cidade despertou com o desaparecimento de Álvaro, o sapateiro. Sua esposa acordou e encontrou a cama vazia. Ele havia desaparecido sem levar nada, nem mesmo os sapatos que deixara ao lado da cama. A história espalhou-se rápido e o medo cresceu como uma praga invisível, pois naquela noite o estalo parecia ter ficado ainda mais alto e próximo. À medida que os dias passavam, mais moradores sumiam. A professora, um casal de idosos, o açougueiro e até crianças. O pavor tomou conta da cidade e muitos decidiram sair dali, mas estranhamente, todos os que tentavam fugir nunca mais eram vistos. Carros abandonados foram encontrados nas estradas de saída, portas abertas, com os bancos vazios, como se tivessem simplesmente evaporado no ar. O estalo parecia estar no controle, movendo-se por onde queria, sempre invisível, mas inescapável. Em uma tentativa desesperada, alguns moradores tentaram rastrear a origem do som, acreditando que havia algo escondido nas montanhas próximas. Formaram pequenos grupos que patrulhavam durante a noite, atentos a qualquer pista. Mas aqueles que saíam em busca de respostas nunca voltavam. Então, em uma noite mais silenciosa do que o normal, Marcos, um fazendeiro e pai de 2 filhos, decidiu enfrentar o medo e investigar sozinho. Armado com uma lanterna e um revólver que tinha herdado do avô, ele esperou até o estalo surgir. Quando o som ecoou, ele seguiu em direção ao local onde parecia mais intenso. Caminhou por campos e pastagens, com o coração disparado, a cada estalo sentindo o ar mais pesado, como se o som o puxasse para mais perto. Após caminhar por mais de 1 hora, Marcos parou,
pois o estalo parecia ter se calado. De repente, sentiu um frio intenso e uma sensação de peso sobre seus ombros, como se algo o estivesse observando. A escuridão ao redor era densa, impenetrável. Em um movimento instintivo, ele girou o corpo e viu, com o canto dos olhos, uma sombra fina e alongada, que parecia se esconder entre as árvores. Mas quando ele piscou, a figura sumiu. Ao virar-se de volta, percebeu que não estava mais no campo. O ambiente ao seu redor mudara. Agora se encontrava em uma espécie de vazio cinzento, sem fronteiras, sem céu ou chão, mas apenas um espaço sem fim. Assustado, tentou voltar, correr de volta ao ponto de onde viera, mas o caminho havia desaparecido. Em meio ao silêncio absoluto, o estalo ecoou mais uma vez, agora em um ritmo acelerado. Cada batida reverberava em seu peito, como se seu coração estivesse seguindo aquele ritmo macabro. Então, no momento em que o som cessou, ele entendeu. Sentiu como se estivesse sendo desfeito, como se sua própria existência estivesse sendo apagada de uma forma silenciosa e definitiva. Não havia dor, apenas uma sensação de se tornar vazio, de ser esquecido. Antes que desaparecesse completamente, pensou em sua família, nos rostos de seus filhos, mas até essas lembranças começaram a se esvair, absorvidas pelo nada. A manhã seguinte trouxe uma cidade deserta. As poucas pessoas que ainda resistiam estavam trancadas em suas casas, rezando, chorando, tentando escapar do som que agora parecia envolvê-los por completo. O estalo agora não era mais apenas um som. Ele era a presença constante que parecia estar por toda parte, tocando e apagando a vida da cidade. Na última noite, o padre José, já idoso e com a saúde fragilizada, decidiu se arriscar. Ele caminhou até o centro da cidade, sozinho, carregando apenas um crucifixo e murmurando orações. Parou no meio da praça e, elevando a voz, desafiou o estalo, implorando para que levasse a ele e poupasse os demais. Porém, o som respondeu com uma batida mais forte, ecoando diretamente em seus ouvidos, quase o derrubando. O estalo então se intensificou, um ruído crescente que parecia sugar todo o ar, deixando um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que só existe em um espaço sem vida. Padre José sentiu-se pequeno e impotente diante daquela força invisível, e antes que pudesse se dar conta, tudo ao seu redor escureceu. No dia seguinte, as ruas estavam vazias. As casas, abandonadas, com janelas e portas abertas, deixavam entrar o vento silencioso. A cidade inteira estava deserta, uma lembrança esquecida de uma existência que agora era apenas uma sombra. Não havia mais estalo, não havia mais movimento, apenas o vazio e o silêncio que engoliram Pedra Branca para sempre.